Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Revolta Ano da Fumaça, um movimento que chama muita atenção, sobretudo pelo seu nome, é verdade, ele não é muito estudado nas escolas, mas foi uma das várias revoltas que aconteceram no Brasil durante o período regencial. Vamos ao vídeo. Bem, pessoal, eu acho que é interessante que nós comentemos, antes de tudo, a respeito da instabilidade política que foi instaurada no Brasil durante o período regencial. O período regencial foi uma fase intermediária entre o primeiro reinado, gerido por Dom Pedro I, e a chegada de Dom Pedro II ao poder em 1840. Então, foi um período de mais ou menos 9 anos da abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro para ir para Portugal, assumiu o trono português sob o nome de Dom Pedro IV, né? Até a ascensão do seu filho Pedrinho, que ele tinha deixado aqui no Brasil com 5 anos de idade, né? E aí, quando Pedro assume ao poder, a partir do golpe da maioridade, inicia-se o segundo reinado. Mas essa fase entre o primeiro e o segundo reinado nós chamamos de período regencial. A principal característica política desse período regencial é que é um momento da história de muita instabilidade política. Surgiram várias revoltas em vários cantos do Brasil. Se nós pensarmos, enquanto o imperador estava no poder, ele servia como uma figura meio que centralizadora mesmo do poder, das tomadas de decisões. Era ele que instituía os governadores das províncias e tudo mais. Quando ele deixa o cargo e se inicia um período em que políticos são eleitos, os chamados regentes, para governar o Brasil, enquanto Dom Pedro II, que vai ser Dom Pedro II, não adquire a sua maioridade, né? Durante esse período, os grupos políticos nas várias províncias do Brasil vão estabelecer conflitos pelo poder. Não existia a figura centralizadora do imperador. Ele estava muito pequeno, não estava governando ainda. Então, esses grupos vão brigar pelo poder e essa briga pelo poder gera várias revoltas pelo Brasil. Né? Na verdade, as causas das revoltas durante o período regencial são muito variadas e eram vários tipos, né, na verdade, de revoltas. Nós podemos tratar de revoltas antilusitanas, revoltas que aconteceram em várias partes do Brasil, como, por exemplo, a Setembrada em Recife, em 1831, que foi uma revolta antilusitana contra a presença dos comerciantes portugueses que dominavam o comércio lá na cidade de Recife, em algumas regiões. Existiram também revoltas de escravizados, né, como, por exemplo, Carrancas, Vassouras, revolta de Malês, né, dos Malês lá na Bahia, mas existiram também as chamadas revoltas restauradoras. E atenção, porque essa revolta de que nós estamos tratando hoje, que é a revolta do Ano da Fumaça, foi uma revolta que se enquadra nesta categoria. Foi uma revolta restauradora. Né? Nós vamos ver daqui a pouco o que significa essa história de restaurar. Restaurar o quê? Nós vamos ver daqui a pouco. Né? Bem, os principais grupos políticos que dominavam o Brasil durante o período regencial, quando Pedro I renuncia, eram os liberais moderados, defendiam uma política de mais centralização do poder na capital, os liberais exaltados, que defendiam uma política mais de independência para as províncias, vão se transformar depois nos liberais, né, durante o segundo reinado, os liberais moderados é, dos conservadores durante o segundo reinado, mas existiam também os chamados restauradores. O que eram os restauradores? Os restauradores eram um grupo principalmente de portugueses, comerciantes de origem portuguesa, burocratas, servidores públicos que vinham da época em que o Brasil ainda era de Portugal, né? Ou seja, era um grupo que não gostou nada da saída de Dom Pedro I aqui do poder. Ou seja, era um grupo de pessoas que diziam: Dom Pedro I
era português e ele deixou o cargo de imperador no Brasil. Então, os portugueses vão perder prestígio, vão perder posição política. Então, os restauradores eram um grupo de pessoas que defendiam a restauração do governo de Dom Pedro I no Brasil. Ou seja, eles defendiam que Dom Pedro voltasse de Portugal para governar o Brasil, né? E lá na província de Minas Gerais, os restauradores eram chamados de caramurus. Os caramurus eram um grupo importante na política local de Minas Gerais e eles estavam em grandes conflitos com o grupo que tinha recém ganhado as eleições, lá por volta de início da década de 1830, que eram os moderados, né? Os moderados que estavam no poder em Minas Gerais, sobre a figura, né, do Manuel Inácio de Melo e Souza, os liberais moderados estavam implementando uma série de reformas locais em Minas Gerais, como, por exemplo, a proibição de que houvesse enterros em igrejas. Eles aumentaram alguns impostos na província de Minas Gerais, como, por exemplo, o imposto sobre a cachaça, isso que desagradou muito a população local. Ou seja, quem estava no poder eram justamente os liberais moderados. Os caramurus, não aceitando essas mudanças em Minas Gerais que estavam fazendo os liberais moderados, os restauradores, quer dizer, não aceitando essas mudanças que os liberais moderados estavam fazendo em Minas Gerais, principalmente em relação à mudança de impostos, claro, eles próprios, restauradores, querendo assumir o poder, eles fazem uma revolta contra os moderados, os liberais moderados de Minas Gerais, que teve em si um caráter restaurador, porque os restauradores não apenas queriam tomar o poder. Os caramurus, como eram chamados os restauradores em Minas Gerais, não apenas queriam tomar o poder, mas eles também queriam fazer com que o imperador Dom Pedro I retornasse ao Brasil para assumir novamente o governo do Império Brasileiro, né? Porque eles diziam que os moderados no poder estavam, enfim, adotando políticas republicanizantes, algo assim, que estavam querendo transformar o Brasil na república, que estavam descaracterizando a monarquia, que também estavam fazendo reformas que aumentavam impostos o tempo todo. Então, eles fazem a revolta do Ano da Fumaça para assumir o poder em Minas Gerais e, claro, de certa maneira, fazer toda uma articulação a nível mais nacional para que Dom Pedro I pudesse regressar lá de Portugal e assumir novamente o poder no Brasil. As causas da revolta têm a ver justamente com isso que eu citei, pelo menos foi o que alegaram à época, né? Estão aumentando os impostos demais, essas mudanças que mexem com a religião do povo, como essa história de que não vai poder mais se enterrar em igrejas, estão desagradando a população, né? Então vamos assumir, nós caramurus, nós restauradores, o poder do Brasil, né? Essa revolta teve um líder principal, que foi o conselheiro Manuel Soares do Couto. Ele era conselheiro era uma espécie de vereador, vamos dizer assim, lá de Ouro Preto, e ele assume o governo, né, a partir dessa revolta, que tem início em 22 de março de 1833, na cidade de Ouro Preto. Ele assume o poder se aproveitando do fato de que o governador de Minas Gerais não estava em Ouro Preto, mas estava na cidade de Mariana. Então estava ausente de Ouro Preto, que era a capital de Minas Gerais. E aí, Manuel Soares do Couto e seus apoiadores caramurus restauradores assumem o poder de Minas Gerais e depois que assumem o poder de Minas Gerais, eles começam a desenvolver uma série de leis, vamos dizer assim, que reverteriam as mudanças operadas pelos liberais moderados no poder. Exemplo, eles, por exemplo, voltaram com a possibilidade de que pessoas fossem enterradas em igrejas, eles diminuíram os impostos, sobretudo o imposto sobre a cachaça, que isso tinha desagradado muito a população de Minas Gerais, entende-se, era uma lei local, né, lá de Minas Gerais, e aí eles diminuem esses impostos
sobre a cachaça para agradar a população. Eles libertam alguns militares que os liberais moderados tinham prendido por oposição política, diziam eles, né? Isso adquire um certo até apoio, né, lá em Minas Gerais por conta disso. É, veja, o nome da revolta tem muito a ver. Existem duas versões, na verdade. A que é mais aceita diz que essa revolta é chamada de Revolta Ano da Fumaça, porque o ano de 1833, lá em Minas Gerais, teria sido de muitas neblinas. Né? Um ano que, devido à situação climática, foi um ano de muitas neblinas. Existem algumas pessoas que dizem que eu já vi algumas versões, essa versão é menos aceita, né? De que se chama Ano da Fumaça porque os revoltosos teriam colocado fogo em alguns locais, alguns prédios públicos. Mas a versão mais comentada é de que realmente se chama Ano da Fumaça, não devido a nenhuma fumaça em si, mas devido à neblina que houve na província de Minas Gerais durante o ano de 1833, que foi o ano em que começou a revolta, né? Uma curiosidade é que Manuel Soares do Couto assume o poder da capitania da província de Minas Gerais, lá em Ouro Preto, né, que era a capital, mas o então governador de Minas Gerais não abandona o seu posto, né, não pelo menos oficialmente. Então ele continua operando como governador, mas não de Ouro Preto, mas da cidade de São João del Rei. Então, meio que durante essa revolta, né, que durou alguns meses, houve dois governos em Minas Gerais. Um governo oficial, operado a partir de São João del Rei, né, pelo Manuel Inácio de Melo e Souza, o liberal moderado que já era governador antes da revolta acontecer, e o Caramuru, o restaurador, que foi colocado no poder pelos revoltosos, Manuel Soares do Couto, lá de Ouro Preto. Né? A repressão foi feita, vários, em torno de 6 mil homens foram enviados, né, pelas tropas oficiais para reprimir a revolta, a repressão foi feita, e em 26 de maio do mesmo ano, o governador Manuel Inácio de Melo e Souza já estava regressando a Ouro Preto para tomar posse realmente do poder lá de Ouro Preto. Né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido, né, o que foi a Revolta Ano da Fumaça e que entendam que essa foi uma das várias revoltas que aconteceram durante o período regencial, que tem como característica, digo, isso costuma até ser cobrado em algumas avaliações, ser politicamente um momento muito instável na política brasileira, de muitas revoltas, de muitos conflitos. E essa, né, a Revolta Ano da Fumaça, também chamada de Sedição de 1833, né, foi uma das várias revoltas que aconteceram. Né? Eu queria dizer que eu me baseei para a feitura desse vídeo, principalmente em um texto do historiador Vlamir Silva. Eu vou deixar a referência desse texto aqui abaixo no vídeo, viu? Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo e até a próxima. Se você chegou até o fim deste vídeo, comente aí embaixo se compreendeu por que eu coloquei na capa do vídeo pessoas brindando com doses de cachaça.